Com as bênçãos de Deus, na presença de 9 vereadores, declaro aberta a 5ª sessão do 4º período anual da 2ª sessão legislativa da 42ª legislatura desta Câmara Municipal. Para início dos nossos trabalhos, convido a vereadora Tânia para fazer a leitura na Bíblia e, posteriormente, as orações de costume. Boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento os meus nobres colegas vereadores, vereadoras, o público aqui presente e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Salmo 32, versículo 12. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor, ouça-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo, Senhor, junto exaltemos o seu nome. Palavra do Senhor. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de agradecer a presença do Geraldo. Obrigado, Geraldo. Cleitinho. Obrigado, Cleitinho, pela presença. Fernanda, esposa do nosso vereador Eliel, obrigado pela presença. Eliel Filho, obrigado pela presença, Eliel Filho. E Ian Augusto, obrigado pela presença, tá? Convido a vereadora, primeira secretária, para fazer a leitura do expediente em pauta, iniciando com a ata. Desenvolvimento. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2026, verificada a lista de assinaturas, constando a presença dos seguintes vereadores com assento neste Poder Legislativo, sendo César Leite da Conceição, presidente, César Leite da Conceição, vice-presidente, União Brasil, Eliel Martins de Oliveira, PRD, Hércules Pereira Siqueira, segundo secretário, Republicanos, José Carlos Coelho da Silva, Republicanos, Lívia Siqueira de Moraes, primeira secretária, União Brasil, Paula Gardênia Dias Fernandes, Republicanos, Reinaldo Belchor de Siqueira, PL, Rubem José Moreira, presidente, Solidariedade, e Sebastiana das Dores de Siqueira, PRD. O senhor presidente, assumindo a direção dos trabalhos com as bênçãos de Deus, declarou aberta essa sessão e, logo após orações de costume, convidou a vereadora, primeira secretária, para fazer a leitura do expediente em pauta, sendo a ata da sessão anterior colocada à disposição do plenário para apreciação, a qual, não havendo manifestação e considerada aprovada, foi assinada pelo senhor presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. B. Moção de número 039 de 2026, de autoria da vereadora Lívia Siqueira de Moraes e outros que parabeniza e homenageia todos os profissionais do Dia do Enfermeiro, 12 de maio, e o técnico auxiliar de enfermagem, 20 de maio. Indicação C. Indicação de número 169 de 2026, subscrita pela vereadora Lívia Siqueira de Moraes e outros que indica o chefe do Poder Executivo estudos para ampliação da licença maternidade para 180 dias. D. Indicação de número 170 de 2026, subscrita pelo vereador Reinaldo Belchor de Siqueira, que indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita a limpeza de capina e varrição das áreas públicas deste município. Indicação de número 171 de 2026, subscrita pelo vereador Reinaldo Belchor de Siqueira, que
Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feito molhamento das vias não pavimentadas e manutenção de áreas verdes no período de seca deste município. Requerimento de número 018 de 2026, de autoria do vereador Eliel Martins de Oliveira, que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de Finanças ou administração, planejamento, apresentação de documentos, informações detalhadas e esclarecimento sobre a situação fiscal e planejamento financeiro do município. G. Projeto de Lei número 18, de 7 de abril de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Não há demais matérias a serem empresadas, o cumprimento das exigências regimentais determinou que a ata fosse arquivada e que a moção e as indicações e o requerimento fossem incluídos na ordem do dia de uma próxima sessão, para a única apreciação e votação, e que o projeto de lei número 318 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, fosse encaminhado às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Em ato contínuo passou a interesse público, oportunidade em que o vereador José Carlos Coelho da Silva voltou a cobrar ao Poder Executivo acerca de sua indicação referente à aquisição de um caminhão limpa-fossa. O vereador ainda afirmou que a referida solicitação constitui um pedido constante da população, que sofre com os altos custos para a execução desse serviço e que aguarda as devidas providências. Em seguida, o vereador Eliel Martins de Oliveira relatou sua satisfação em relação à visita realizada à garagem da Prefeitura, informando que foram adquiridos novos pneus para os caminhões e que, em breve, estarão à disposição para a execução dos serviços em prol de toda a população. Eliel ainda voltou a questionar sobre a Operação Tapa Buracos e reafirmou seu compromisso em acompanhar os trabalhos por toda a cidade. Em seguida, a vereadora Paula Gardena Dias Fernandes utilizou a tribuna para tratar da transparência em relação ao edital número 41 de 2025, cujo objeto é a locação de software para atender demandas das secretarias com atenção ao módulo de nota fiscal eletrônica. Chamou a atenção, pois diversos profissionais liberais para fornecer nota fiscal acessam o site da Prefeitura Municipal e são direcionados para um pagamento que não é de arrecadação, mas tem a característica de taxa. Diante das possíveis irregularidades, fez um alerta aos profissionais que emitem tais notas, para que busquem seus direitos, mas se coloquem à disposição de pedir esclarecimento de tal situação junto ao PROCON, Ministério Público e Tribunal de Contas dos municípios. Além do alerta ao Poder Executivo para a celeridade nas respostas à população e transparências nos atos públicos, logo após transferir a presidência dos trabalhos ao vice-presidente César Leite da Conceição, o vereador Rubem José Moreira esclareceu à população sobre proposições de sua autoria, encaminhadas ao Poder Executivo, iniciando com a indicação número 155 de 2026, que solicita a substituição das portas da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, localizada no povoado de Morrinhos. Foi informado que a substituição está prevista para o próximo mês. Em seguida, mencionou a indicação número 159 de 2026, que solicita concessão de subvenção à cooperativa Corumbá COP, tendo sido informado que já está sendo realizado planejamento para atender a referida instituição. Rubens ainda destacou a indicação 153 de 2026, que solicita a elaboração do plano de cargos e salários dos servidores municipais, sendo informado que serão realizados estudos acerca da viabilidade da implantação de um plano compatível com a capacidade financeira do município. Por fim, afirmou que pretende convocar uma audiência pública juntamente com o Ministério Público e o Sindicato dos Trabalhadores Municipais para contribuir com o planejamento da referida proposta.
Dando continuidade à sessão, o senhor presidente passou para a ordem do dia, que contou com moção de número 038 de 2026, de autoria do vereador Rubem José Moreira e outros, que parabeniza o serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, aos relevantes serviços prestados à população. Apresentado para a primeira e única apreciação e votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. 2. Indicação de número 167 de 2026, subscrito pelo vereador Eliel Martins de Oliveira, que solicita varrição de cascalho na rua Dona Felizmina Silva, que dá acesso com o bairro da Serrinha, neste município. Apresentado para a primeira e única apreciação e votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. 3. Indicação de número 168, 2026, subscrita pelos vereadores Rubem José Moreira, César Leite da Conceição e Lívia Siqueira de Moraes, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação do Plano Municipal de Turismo e a criação do Fundo Municipal de Turismo neste município. Apresentado para a primeira e única apreciação e votação, sendo votada e aprovada por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. 4. Requerimento de número 017 de 2026, de autoria do vereador José Carlos Coelho da Silva, que requer do senhor prefeito municipal de Corumbá de Goiás informações detalhadas sobre o transporte escolar municipal de Corumbá de Goiás. Apresentado para a primeira e única apreciação e votação, sendo votado e aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, com manifestação dos vereadores José Carlos Coelho da Silva, Reinaldo Belchor de Siqueira, vereadora Paula Gardena Dias Fernandes e do vereador Rubem José Moreira. 5. Projeto de lei número 013, de 20 de março de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que declara de utilidade pública municipal a SOS Animais de Corumbá, Goiás, e dá outras providências. Apresentado para a primeira apreciação e votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, com manifestação da vereadora Paula Gardena Dias Fernandes e do vereador Hércules Pereira Siqueira. 6. Projeto de lei número 014, de 20 de março de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e dá outras providências. Apresentado para a primeira apreciação e votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. 6. Projeto de lei número 016, de 9 de abril de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que autoriza a Câmara Municipal de Corumbá de Goiás a filiar-se e contribuir mensalmente em favor das câmaras e vereadores do Estado de Goiás e dá outras providências. Apresentado para a primeira e única votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. 8. Projeto de lei número 315, de 10 de abril de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização da abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Apresentado para a primeira apreciação e votação, sendo votado e aprovado por unanimidade, sem manifestação dos senhores vereadores. Finalizadas, então, as matérias em pautas, no cumprimento das exigências regimentais, o senhor presidente determinou que a moção e as indicações e o requerimento fossem extraídos e encaminhados cópias conforme solicitações. E que o projeto de leis números 013, 014 e 016 de 2026 do Poder Legislativo Municipal, assim como o projeto de lei número 315 de 2026 do Poder Executivo, fosse incluído na ordem do dia de uma próxima sessão para segunda e última apreciação e votação, oportunidade na qual os vereadores poderão apresentar emendas aos referidos projetos. Nos assuntos sociais, o vereador José Carlos Coelho da Silva convidou toda a população corumbaense para prestigiar o campeonato de bairros, realizado às quartas-feiras, sábados e domingos. O vereador também convidou toda a comunidade para participar da novena no Santuário Mãe Rainha, localizado no bairro Alto Corumbá. Em seguida, a vereadora Paula Gardena Dias Fernandes parabenizou a nova diretoria da Associação de Cultura e Patrimônio de Corumbá de Goiás, na pessoa do novo presidente, professor Luiz Wagner Jacinto. Conclusão, e não havendo algo mais a tratar, o senhor presidente, determinando que os assuntos abordados nessa sessão fossem encaminhados à secretaria para os devidos registros nas suas considerações finais, agradeceu ao público pela participação, parabenizou os vereadores pelas assíduas presenças e pelos bons trabalhos desempenhados em prol dessa Câmara Municipal e Comunidade, e agradeceu
Aos servidores deste Legislativo, pelas atividades desenvolvidas, convocando os senhores vereadores para participarem da próxima sessão ordinária do 4º período anual dessa segunda sessão legislativa prevista para o dia de amanhã, às 19 horas, no mesmo local de costume. A sessão foi encerrada com as bênçãos de Deus às 20h10. E para constar, o diretor-geral dessa Câmara Municipal acompanhou os trabalhos, relatando os assuntos que foram condicionados, redigindo a presente ata com a forma das determinações regimentais, ficará à disposição dos senhores vereadores no plenário deste Poder Legislativo para que após sua leitura possa ser discutida. Todavia, uma vez encontrada de acordo e sendo aprovada, será assinado pelo senhor presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Gostaria de agradecer a presença do Adriano. Obrigado, Adriano, pela presença. A ata está à disposição do plenário para apreciação e votação. Sendo assim, vereador que estiver a favor, permaneça como está, e o que estiver contra, que se manifeste. Declaro essa ata aprovada. Passamos às assinaturas. Mensagem de veto do Poder Executivo Municipal. Corumbá de Goiás, 29 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor Rubens José Moreira, presidente da Câmara Municipal Corumbá de Goiás, senhor presidente, extensivos vereadores. Venho, através do presente, encaminhar a vossa excelência e aos demais nobres vereadores a mensagem de veto em suas razões referente ao autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026. Sem mais para o momento, despeço-me externando elevado apreço e distinta consideração atenciosamente Francisco Alessandro Fernandes. Mensagem de veto. Senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar totalmente, pela inconstitucionalidade, o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, aprovado por esta edilidade, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa informativa em imóveis alugados pelo município de Corumbá de Goiás, contendo informações sobre o contrato de locação. Da tempestividade. O artigo 50 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Corumbá de Goiás possibilita vetar o autógrafo de lei nos primeiros 15 dias úteis contados do recebimento, se não vejamos. Dessa forma, consideramos que o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, foi recebido pelo Poder Executivo em 15/4 de 2026. O veto é tempestivo. Das razões do veto, venho por meio deste vetar em todo o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, nos seguintes termos: o projeto de lei número 012, de 9 de março de 2026, encaminhado pelo Poder Legislativo, pretende a obrigatoriedade de afixação de placa informativa em todos os imóveis urbanos e rurais alugados pelo município, contendo informações detalhadas sobre o respectivo contrato de locação. Após a análise, a Câmara Municipal aprovou o projeto, restando o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, admitido integralmente. No entanto, o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, evidentemente, contraria as normas constitucionais, o que fundamenta o veto total de sua redação. O artigo 29 da Constituição Federal traz previsão expressa quanto à obediência à Lei Orgânica Municipal e ao seguinte teor. Artigo 29. O município
reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Por sua vez, a lei municipal, a lei orgânica municipal, em seu artigo 47, dispõe sobre a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal as leis que tratam a matéria orçamentária. Vejamos, quanto ao autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, o que se verifica do Poder Legislativo nas atribuições e competências do Poder Executivo, violando a lei orgânica do município de Corumbá de Goiás, tendo em vista estabelecer a competência privativa do prefeito em dispor sobre a iniciativa de leis que, de qualquer modo, autorizem, criem e aumentem despesa pública. Ressalto que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que seja considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atendem ao disposto no artigo 16 e 17 da referida lei, uma vez que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas deve ser acompanhada não só de estimativa do impacto orçamentário financeiro, como também de declaração do ordenador da despesa quanto à adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual. Desse modo, ainda que entendo louvável a iniciativa do Poder Legislativo, o autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, possui vício de iniciativa. Portanto, são essas razões que me levaram ao veto total da redação do autógrafo de lei número 081, de 13 de abril de 2026, o qual submeto à elevada apreciação dos senhores membros desta Casa de Leis. Atenciosamente, Francisco Alessandro Fernandes, Prefeito Municipal. Gostaria de agradecer a presença da Mônica Leal, da Cecília, do Pedro e da Alice. Sejam muito bem-vindos, tá? Nesse momento, eu consulto o plenário e peço a dispensa da leitura do projeto de lei de número 017 de 2026 do Poder Legislativo Municipal. Alguma objeção? Lê só a emenda. Ementa. Institui a política municipal de manutenção preventiva e inspeção periódica de edificações e obras de arte especiais no município de Corumbá de Goiás e dá outras providências. Provimentos. No cumprimento das determinações regimentais, a ata seja arquivada, mensagem de veto do Poder Executivo Municipal, encaminhá-lo à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Poder Legislativo Municipal, encaminhá-los às comissões competentes. Não havendo demais matérias, passamos ao interesse público. Feito o sorteio dos vereadores inscritos que poderão manifestar sobre assuntos de interesse público, o primeiro vereador sorteado a falar, vereador Hércules. Passa a palavra. Segundo vereadora sorteada a falar, vereadora Paula. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida, vereadora. Do meu local de fala. Permissão concedida. Na pessoa do seu presidente, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Nos presentes aqui, Cecília, Pedro, Alice, Ian e Eliel Filho. Então é importante a presença de vocês aqui, para vocês aprenderem que não é difícil estar aqui, nem é chato, né, que vocês podem estar pensando. Mas aqui a gente decide o futuro da cidade, inclusive a vida de vocês. Então sejam bem-vindos à nossa casa, casa de vocês, aos demais presentes, a todos que nos acompanham. Eu volto e sempre retorno a essa tribuna com muita alegria, não porque eu me considero no papel de uma vereadora que cobra, né? Mas eu me considero uma vereadora que acompanha e quer o bem de Corumbá. Eu vi que hoje nós estamos com várias ações do governo de Goiás,
Uma já foi citada essa semana aqui com a gente, que é o agrossocial, que está acontecendo no nosso município. O Recicla Goiás. O Recicla Goiás é daquele caminhão da coleta de lixo. Nós estamos disputando ainda entre 15 municípios, porque ainda temos 10 caminhões do estado, e a patrulha mecanizada, né? Eu venho a essa tribuna para dizer que o governo de Goiás, ele inclui Corumbá em todos os projetos. Se Corumbá não alcança, é porque alguma coisa, ou uma falha de comunicação, ou alguma situação não consegue alcançar o que já está sendo estendido pelo governo de Goiás. Eu venho a essa tribuna hoje para deixar, não só claro, mas deixar o meu papel e a minha posição, que a gente tem um governo estadual que inclui todos os municípios, e Corumbá está nele. Quando eu falo de patrulha mecanizada, eu falo porque a gente tem um estado que fornece para o município uma estrutura para atender principalmente a dificuldade que a gente tem no município de Corumbá, que são as estradas. Quando eu falo do Recicla Goiás, eu falo de um caminhão para coleta de lixo, para coleta seletiva, que impacta diretamente na nossa futura ou já aprovada taxa do lixo. Quando eu falo do agrossocial, eu falo de uma estrutura que o governo de Goiás disponibiliza para todo o estado. Se não chega, é porque quem é técnico e quem está na ponta precisa começar a entender qual é o seu papel. O vereador, quando ele vem a uma tribuna, não é para cobrar. A gente não trabalha com particularidades, nem com pessoalidades. E aqui eu vou dizer, e repito, abro aspas, o que o nosso presidente falou ontem. A razoabilidade. A razoabilidade está quando a gente assume o papel e a responsabilidade pelos atos que a gente tem. Então, eu venho aqui para dizer para a população, estamos sim sendo atendidos pelo governo de Goiás. Precisamos sim cobrar do município e fazer com que o município faça a sua parte e todos os benefícios cheguem ao cidadão corumbaense. Boa noite. Terceiro vereador sorteado a falar, vereador Eliel. Pela ordem, presidente. Ordem concedida, vereador. Permissão ao uso da tribuna. Permissão concedida. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento minhas colegas vereadores. Em nome da minha esposa Fernanda aqui, cumprimento todos que estão presentes e quem nos acompanha pela rede social. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, falar sobre uma indicação minha que foi lida essa semana, que era sobre a limpeza ali da rua que dá acesso à rua Dona Felizmina Silva com a Serrinha. Estive lá hoje, o município já mandou a patroa lá, já fez a limpeza. Já está o pessoal passando lá, até de veículo, estava lá instalando água para alguns moradores. Isso reforça a importância de estarmos pedindo e também do município estar fazendo. Então, deixa aqui meu muito obrigado lá para a galera. E a operação Tapa Buraco também, que hoje retomou, já entrou pelo bairro Tordesilhas. Então, o pessoal do Tordesilhas pode acompanhar de pertinho a operação Tapa Buraco. Então é isso, boa noite, boa semana e um bom mês para todos. Quarto vereador sorteado a falar, vereador Reinaldo Potência. Pela ordem, presidente. Ordem concedida, vereador. Permissão falar na tribuna. Permissão concedida. Boa noite, presidente. Em nome do presidente, eu cumprimento os nobres colegas vereadores, vereadoras e todos presentes nessa casa. O que me traz na tribuna hoje é a questão da saúde nossa, do nosso Corumbá. Então, nós entramos agora na mudança de clima, então nós tem a procurar mais pessoas, procurar as unidades de saúde, o hospital, pronto-socorro. Então, que o hospital se reforça, que o hospital mantenha o atendimento eficaz, com remédio, com toda a estrutura, porque o período de frio, seca, então vem doença respiratória, criança, jovem, idoso, então tem de procurar mais as unidades de saúde. Então pensa aí, essa qualidade de serviço que tem nas unidades de saúde, que mantenha cada vez com mais reforço. Então eu tenho certeza que a gente vai manter aí com qualidade, da forma que a população que procura as unidades de saúde merece. E outra coisa que me traz na tribuna hoje, a gente tem aqui sempre discutido, votou subvenção
o SOS dos Animais. Eu também queria pedir aos órgãos competentes a questão dos moradores de rua. Ali na feira do produtor, tem um pessoal que fica lá. E esse período de frio, são pessoas que estão à mercê do tempo, do clima. Então, eu acho que os órgãos têm que olhar também para essas pessoas que não têm a sua casa, não têm um agasalho. Então, eu acho que aí tem que ter um apoio, muitas das vezes até tirar a pessoa da rua, conseguir um abrigo ou até mesmo um tratamento. Às vezes a pessoa precisa de um pequeno tratamento. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Quinto vereador sorteado a falar, vereador José Carlos. Passa a palavra, presidente. Finalizando o interesse público, comunicamos que para a ordem do dia dessa sessão, iniciando com a moção de número 039 de 2026, solicito à secretária a leitura da sua emenda. Parabeniza e homenageia todos os profissionais ao Dia do Enfermeiro e o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Esta moção está em discussão. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro essa moção aprovada por 8 votos a favor. Indicação de número 169 de 2026. Solicito a secretária a leitura de sua emenda. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudos para ampliação da licença maternidade para 180 dias. Essa indicação está em discussão. Senhor presidente, boa noite. Eu Sim. gostaria, pela ordem, Sim. Ordem concedida. eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas nessa indicação, fazer um apelo ao Poder Executivo que ele estude, faça estudos técnicos e de uma maneira legal para que providencie, porque essa indicação, ela representa o cuidado, a proteção e o respeito à vida. Todos nós sabemos que toda criança, todo bebê, nos seus primeiros 6 meses de vida, ele precisa de um cuidado especial, porque ali está tendo um desenvolvimento físico, emocional e afetivo. E com isso, nós ampliando essa licença maternidade, nós estamos garantindo melhores condições para o aleitamento materno e fortalecendo o vínculo de mãe e filho. E muitos municípios, deixar claro aqui, estão aderindo a essa lei, porque já tem uma lei federal. Essa indicação ainda está em discussão. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. E vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro essa indicação aprovada por 8 votos a favor. Indicação de número 170 de 2026. Solicito a secretária a leitura de sua emenda. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita a limpeza de capina e varrição geral nas áreas públicas deste município. Essa indicação está em discussão. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. E vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro essa indicação aprovada por 8 votos a favor. Indicação de número 171 de 2026. Solicito a secretária a leitura de sua emenda. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feito molhamento de vias não pavimentadas e manutenção das áreas verdes no período de seca neste município. Essa indicação está em discussão. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. E vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro essa indicação aprovada por 8 votos a favor. Requerimento de número 018 de 2026. Solicito a secretária a leitura de sua emenda. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal
e ao secretário municipal de Finanças ou Administração, Planejamento, apresentação de documentos, informações detalhadas e esclarecimentos sobre a situação fiscal e planejamento financeiro do município. Este requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida, vereadora. Esse requerimento ele vai de encontro não só à saúde financeira do município, mas ele traz esclarecimentos para a Câmara. E de uma maneira muito clara, ele é um requerimento onde a gente não traz pessoalidades para a Câmara. E por que eu vou citar isso? Porque a gente tem algumas situações que colocam a gente como oposição. Agora, a gente tem no portal da transparência hoje 16 milhões arrecadados, 13 milhões de despesas declaradas, e a gente está tendo cortes, né? Vamos dizer, ajustes econômicos, porque a gente não recebeu até agora na Câmara como cortes. Então, esse requerimento, ele mais do que clareza e transparência, a gente dá oportunidade para que as finanças do município sejam trazidas, não só para ser debatidas, mas que sejam de uma maneira fácil e até mesmo, não vou chamar de utilitária não, porque a obrigação nossa é fiscalizar. Ela chega num momento tão importante, porque a gente joga a crise econômica para o presidente, para o Estado, e a gente esquece de fazer o serviço de casa. Então, esse requerimento, ele não só mostra transparência, como ele mostra a atuação da Câmara, como ele mostra clareza da Câmara no entendimento daquilo que ela tem que fazer, no entendimento daquilo que ela tem que fiscalizar. Ordem concedida, vereador Potência. Presidente, eu voto contra esse requerimento, porque já são feitos de 4 em 4 meses sobre responsabilidade fiscal, o artigo 9º, parágrafo 4º, que foi feito audiência pública, 17 de abril, às 13 horas, no Cine Teatro, a prestação de conta de 4 em 4 meses em audiência pública. Vale a pena ressaltar que a Câmara foi convidada, foi colocado no site da Prefeitura, e o único vereador que estava presente foi só eu. Então, eu voto contra porque essa questão são apresentadas de 4 em 4 meses. Então, não há necessidade de 3. Ainda está em discussão esse requerimento. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está, e o que estiver contra, que se manifeste. Declaro esse requerimento aprovado por 5 votos a 3. Projeto de lei de número 013, de 20 de março de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Solicito a secretária para que faça a leitura de sua emenda. Declara de utilidade pública municipal a SOS Animais de Corumbá de Goiás e da outras providências. Este projeto está em discussão para a segunda e última apreciação. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro este projeto aprovado por 8 votos a favor. Emenda modificativa de número 001 do projeto de lei de número 014 de 2026, de autoria do vereador Eliel Martins de Oliveira, observando que a proposta inicial do projeto de lei de número 014 de 2026 foi aprovada em segunda apreciação na forma do artigo 188 do Regimento Interno, essa emenda será apreciada. Portanto, solicito à secretária para que faça a leitura da emenda ao projeto de lei em pauta. Emenda modificativa número 001 do projeto de lei número 014, de 20 de março de 2026. Autoria, vereador Eliel Martins de Oliveira. Referência, o projeto de lei número 014, de 20 de março de 2026. Ementa dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e da outras providências. Origem, Poder Legislativo Municipal. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, na forma do artigo 163 do Regimento Interno, propõe emenda modificativa no artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, com a seguinte redação. Redação original, artigo 2º.
O brasão oficial do município será afixado em local de fácil visualização, nas laterais direita e esquerda do veículo, bem como na parte traseira. Parágrafo 1º. Nas laterais do veículo, o tamanho do adesivo não pode ser inferior a 30 centímetros por 40 centímetros. Parágrafo 2º. Na parte traseira do veículo, o tamanho do adesivo não pode ser inferior a 10 centímetros por 15 centímetros. Redação proposta. Artigo 2º. O brasão oficial do município será fixado em local de fácil visualização nas laterais direita e esquerda do veículo, bem como na parte traseira. Parágrafo 1º. Nas laterais do veículo, o tamanho do adesivo não pode ser inferior a 30 centímetros por 40 centímetros. E numeral 30 vezes 40 centímetros. Parágrafo 2º. Na parte traseira do veículo, o tamanho do adesivo não pode ser inferior a 10 por 15 centímetros. 10 centímetros por 15 centímetros. Justificativa. A emenda modificativa que se propõe se faz necessário para adequação do projeto de lei a fim de correção no artigo 2º do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, para não haver dúvidas na identificação da metragem, sendo feita a correção exata. Esta é a justificativa. Câmara Municipal de Corumbá de Goiás, aos 5 dias do mês de maio de 2026, Eliel Martins de Oliveira, proponente PRD. Tendo em vista o cumprimento das determinações regimentais, a mencionada emenda modificativa de número 001 ao projeto de lei de número 014 de 2026 está à disposição do plenário para única apreciação e votação. Ao vereador que queira manifestar, o momento é oportuno. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida, vereadora Paula. Eu peço até ao vereador Eliel que me desculpa por estar falando em todos os seus requerimentos e indicações. Eu não fiz parte deles, mas eu vejo o quanto o vereador tem se dedicado ao controle social do nosso município. E controle social, vereador Eliel, eu quero não só te parabenizar pelo seu requerimento, pelos seus projetos, pelas suas indicações com projeto de lei, que controle social é o objetivo principal como finalidade de um político que busca transparência. O controle social, dessa forma, nesse projeto que mostra não só a identificação dos carros, ele demonstra que aquele valor, que aquele carro, que aquela identificação visual pode ser fiscalizado pelo cidadão, que é direito dele quanto ao controle social. Eu quero complementar ainda que já existem, e a gente nem colocou aí, talvez para um futuro, um próximo, a gente possa também falar de modernização. Já existem locais que eles estão procurando o QR Code. E a partir dali, não só a identificação dos carros, como a identificação de outros fatos e outros espaços de transparência. Além disso, a gente sabe que já está determinado pelo Supremo Tribunal Federal que, e isso vai de encontro à sua indicação nesse momento, que leis criadas por vereadores que impõem obrigações de transparência ou sinalização à prefeitura não são inconstitucionais, pois não interferem na gestão direta do executivo, mas sim no dever de publicidade. E é esse dever de publicidade, é esse dever que quanto mais a gente expõe o que a gente faz como agentes políticos, mais a gente demonstra para que a gente veio. Então essa indicação sua, ela não só demonstra o seu zelo com o dinheiro público, mas o seu cuidado com o patrimônio público. Então eu venho não só para corroborar com o senhor numa ação que deixa e mostra ao cidadão de Corumbá que cidadania se faz com divulgação dos fatos, com a divulgação de dados e principalmente com a identificação clara, acessível e facilitada ao cidadão corumbaense. Boa noite. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. E o vereador que estiver contra, que se manifeste. Diante da decisão do plenário, essa emenda foi aprovada por 8 votos a favor. Que a mesma seja juntada e inserida no seu respectivo projeto de lei. Projeto de lei de número 014, de 20 de março de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Com a emenda inserida, solicito a secretária para que faça a leitura de sua emenda.
dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e da outras providências. Este projeto está em discussão para a segunda e última apreciação. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. E o vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro esse projeto aprovado por 8 votos a favor. Projeto de lei de número 016, de 9 de abril de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Solicito à secretária que faça a leitura de sua emenda. Autoriza a Câmara Municipal de Corumbá de Goiás a filiar-se e contribuir mensalmente em favor às câmaras e vereadores do Estado de Goiás e da outras providências. Este projeto está em discussão para a segunda e última apreciação. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. O vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro esse projeto aprovado por 8 votos a favor. Projeto de lei de número 315, de 10 de abril de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Solicito à secretária que faça a leitura de sua emenda. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Este projeto está em discussão para a segunda e última apreciação. Não havendo demais manifestação, passamos para a votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. O vereador que estiver contra, que se manifeste. Declaro esse projeto aprovado por 8 votos a favor. Finalizadas as matérias em pauta, tendo em vista o cumprimento das exigências regimentais, uma vez que a moção, as indicações e o requerimento foram aprovados, extrair e encaminhar cópias dessas proposições, conforme solicitações, e dos projetos de leis ordinários de número 013, 014, 016 de 2026 do Poder Legislativo Municipal, assim como o projeto de lei de número 315 de 2026 do Poder Executivo, extrair autógrafos de leis e encaminhando ao Poder Executivo Municipal, juntamente com as certidões, mencionando o quórum das votações e apreciações. Assuntos sociais. Independente de inscrição, o vereador poderá externar agradecimentos, fazer convite ou parabenizar. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida, vereadora Paula. Por favor. Eu quero parabenizar e deixar registrado a Botega Agrícola, que é uma queijaria de Corumbá. É uma queijaria que está tendo uma grande representatividade, não só no estado, com uma linha de queijos italianos de extrema qualidade, que esteve apresentando e representando o município de Corumbá no Wine Jazz, que aconteceu em Pirenópolis no último final de semana. Quero também parabenizar a queijaria Coqueiral, que hoje inicia o Goiás Gastronômico, o Gás Gastronomia, que é um evento estadual de grande visibilidade, acontece entre o dia 7 e 10 na capital e do dia 14 ao dia 17. E hoje, pela manhã, não só no Bom Dia Goiás, também em outros veículos de comunicação do Estado, a Juliana representando a queijaria Coqueiral, e esteve à frente de toda essa divulgação que está acontecendo desse evento, que é um evento que é um dos maiores eventos de gastronomia na região. E hoje, no dia 8 de maio, que é o dia do turismo, a gente vê que a gente, mais do que ter o turismo como uma atividade, mas o turismo é ciência, é estudo. Então, hoje também eu parabenizo todos os profissionais da área pelo dia do turismo, e principalmente a queijaria Botega e a queijaria Coqueiral, que representam Corumbá e estão levando o nome de Corumbá, às vezes sem nenhum fomento, às vezes sem nenhuma ajuda e sem nenhum auxílio, né? Quero também parabenizar que amanhã vai haver a apresentação do coral, parabenizar a Associação do Patrimônio, que amanhã vai haver a apresentação do coral infantil, pelo Dia das Mães, o coral infantil que é fomentado pela Lei Rouanet, juntamente com a Corumbá Concessões. Então, a gente vê que Corumbá, as pessoas não desistem, a gente tem um amor por Corumbá muito grande, a gente precisa reconhecê-los e valorizar essas pessoas. Então, eu venho até aqui para também parabenizar. Também finalizo as minhas partes da ação social, citando que hoje eu tive uma reunião muito bacana com o pessoal do José da Trindade, o asilo. Eles estão fazendo o levantamento de toda a documentação para, assim como Madre Teresa, eles possam estar aptos a receber. E conversando com a deputada Vivian Naves, a gente provavelmente deve receber a secretária de Ação Social de
de Goiânia, da capital, para estar junto deles, para poder estruturar. Então, eu não só venho para parabenizar a iniciativa do José da Trindade, como desse apoio que a gente vai receber da secretária de Ação Social de Goiânia, que é a secretária Irisânia, juntamente com a deputada Vivian Naves. Obrigada e boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida, vereador. Permissão para o uso da tribuna. Permissão concedida. Boa noite, cumprimento, senhor presidente, em seu nome as vereadoras, senhores vereadores, nossos visitantes, servidores desta casa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu uso essa tribuna com muita alegria para homenagear as mães, aquelas que são sinônimo de amor, força e dedicação. O Dia das Mães será comemorado no próximo domingo. E é um momento de reconhecer o papel fundamental que cada mãe desempenha na construção das famílias e na sociedade mais humana. Nós, mães, enfrentamos desafios diários, com coragem, cuidado, educando e amando incondicionalmente. A todas as mães, em especial a minha mãe, Lourdes, deixo aqui um abraço, minha admiração, meu carinho. E que nós possamos ser valorizadas diariamente, não só no Dia das Mães. Também não poderia deixar um abraço aos meus colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, pois no próximos dia 12 e 20 de maio comemoramos o dia deles. Como sou enfermeira de formação, não poderia deixar de ressaltar aqui minha homenagem a vocês profissionais, que são essência do cuidado, na dedicação e no amor ao próximo. Vocês estão presentes nos momentos mais delicados da vida, oferecendo não apenas conhecimentos técnicos, mas também acolhimento, atenção e humanidade. Ser enfermeiro, técnico de enfermagem é mais que uma profissão, é uma missão. Missão essa que exige coragem, responsabilidade e, acima de tudo, empatia. Parabéns. Boa noite e obrigada pela atenção. Ordem concedida, vereador. Permissão concedida. Mais uma vez, obrigado, presidente, pela palavra. Hoje eu estou aqui nessa tribuna com a grande honra pelo Dia das Mães. Sem as mães, nós não temos aquele carinho, aquele apoio, aquele conselho que só mãe tem o conselho verdadeiro. Só mãe tem o amor puro. Só mãe tem a preocupação de uma janta, de um almoço. Então a mãe está sempre carregando os filhos, a responsabilidade de casa, sonhando cada vez mais que os filhos alcancem melhoria. Então a mãe deseja para os filhos aquele amor puro, aquele amor sincero. Então hoje me traz nessa tribuna para parabenizar todas as mães de Corumbá, de todo o nosso Brasil. Então que Deus abençoe todas as mães, que seja feliz todos os dias, todos os momentos. Então as mães merecem essa homenagem, não é só no próximo domingo não, é todos os dias. Mãe merece respeito, mãe tem o legado de cuidar da família com amor e carinho. Um abraço a todas as mães e os pais também, que sem os pais, as mães não é um conjunto familiar. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Pela ordem, presidente. Ordem concedida, vereador. Permissão do uso da tribuna. Permissão concedida. Obrigado. Eu venho aqui fazer um convite. Estive com o deputado Zé Machado, pedi, deputado, vamos fazer o Goiás Solidário. Deputado, vamos fazer, mas o tempo está meio apertado. Então, dia 17, passando esse domingo agora, Dia das Mães, no próximo domingo, dia 17, vai ter o Goiás Solidário em Corumbá. Então, convidar a população corumbaense
E nesse momento agradecer o Padre Diego. O Padre Diego foi muito solícito e aceitou o pedido. Padre Diego, vamos fazer o Goiás Solidário no Alto Corumbá, uma comunidade que às vezes está um pouco afastada. Ele falou, vamos. Então vai ser lá na Capela Mãe Rainha, o domingo todo, a partir das 7 horas da manhã. Vai atender em média, a gente tem que falar porque também eles não têm capacidade de atender tanto, mas é 200 oftalmologia, 200 consultas, cerca de 50 clínico geral, ortopedista, 50 pediatra e de torno de 100 a 125 ultrassom. Então agradecer o deputado Zé Machado, sua esposa, que no dia 17 estaremos aqui em Corumbá com Goiás Solidário. Também quero deixar aqui os meus parabéns pelo Dia das Mães no domingo, minha esposa Fernanda, minha mãe Valda, minhas irmãs Eliette e Elisete, minha sogra Lucinei. Um feliz Dia das Mães para vocês, para todas as mamães corumbaenses. E é isso aí. Então, muito boa noite e tenham todos um feliz mês. Não havendo demais manifestação, para fins de registro, sejam os assuntos tratados nessa sessão encaminhados à Secretaria. Passamos ao encerramento. Agradeço a todos os vereadores, vereadoras, assessores e assessoras e servidores presentes, bem como o público que nos acompanha pelas redes sociais e o público aqui presente. Não havendo algo mais a tratar, convoco os senhores vereadores para participarem das sessões ordinárias do 5º período anual da 2ª sessão legislativa dessa 42ª legislatura, prevista para ter início no dia 8 de junho de 2026, às 19 horas, no mesmo local de costume, sendo que, havendo necessidade de realizar sessões extraordinárias, os vereadores desta Câmara serão oficialmente convocados, assim como para as sessões ordinárias. E com as bênçãos de Deus, às 20 horas e 2 minutos, declaro essa sessão e este período encerrado.